Queria voltar rapidamente com vocês na notícia do Daniel Silveira, então determinado que ele volte à prisão, trazendo um pouco das repercussões. A gente vê aqui agora o senador Flávio Bolsonaro postando ali na legenda: amigo Daniel Silveira, todos os brasileiros com mais de 2 neurônios são solidários à sua saga, escreve o senador aqui, ele dizendo ainda que o que Alexandre de Moraes faz contra você é desumano e indefensável para alguém que preze de verdade pela democracia, finalizando ali a mensagem dele junto com essa foto com o ex-deputado, dizendo que tudo acontece ali no tempo de Deus. Quem postou também foi o deputado Nicolas Ferreira, publicou ali no Twitter, explicando a justificativa do Daniel Silveira, dizendo que ele teve uma crise renal, foi para o hospital e voltou para casa, que fica longe do hospital, e foi preso mais uma vez de forma ilegal, de acordo com as palavras do deputado. Eis o motivo de chegar após as 22 horas em casa. Lembrando, não estamos falando de um estuprador, traficante, corrupto ou assassino, mas de um parlamentar preso por fazer uso da palavra. Eles indo aqui nessa mesma justificativa, destacando ali também que fica longe do hospital, justamente para falar daquela diferença de horário, que ele saiu do hospital perto de meia-noite e o horário que ele chegou em casa já perto de 2 da manhã. E também o deputado Rogério Correia postou nas redes sociais, falando também, dizendo aqui que o Daniel Silveira foi solto e já foi preso novamente, destacando ali a rapidez entre os dois e destacando a notícia de que logo no primeiro dia da condicional o sentenciado desrespeitou as condições impostas, de acordo com a avaliação do STF, essa decisão do Alexandre de Moraes que a gente destacou aqui hoje. E ele que escreve então: golpista é assim mesmo, não adianta, nas palavras do deputado Rogério Correia. Repercussões aqui por todo lado, no lado de apoio, posições já um pouco óbvias do que a gente esperava do discurso, né, Sakamoto? Mas, no geral, ali no parlamento, na Câmara como um todo, o Daniel Silveira não tem lá muitos amigos, né? Como é que você está vendo a repercussão política desse caso, só para a gente amarrar aqui, do Daniel, Sakamoto? Cada parlamentar e cada político que está se manifestando favoravelmente a Daniel Silveira não está defendendo o Daniel Silveira, né? A gente tem poucas informações de gente que levou Marlboro e que levou chocolate ou um jumbo para o Daniel Silveira enquanto ele esteve preso. Inclusive, uma das reclamações é que ele foi demais esquecido. Para alguém que era mártir da liberdade de comunicação, liberdade de expressão no Brasil, ele foi por demais esquecido no período que ficou preso, né? Então, o que acontece é que essas manifestações, elas não dizem respeito, elas não falam sobre o Daniel Silveira, falam sobre a preocupação dessas pessoas consigo mesmas ou com outras pessoas. No caso do senador Flávio Bolsonaro, ele está claramente preocupado com o pai dele. Então ele está falando, não, aqui tem olha, um cara que é um preso político, olha que absurdo. Ele dessa forma também já prepara, ataca a corte que vai estar julgando o pai dele muito em breve, né? O que deve acontecer a denúncia por parte da PGR, vai julgar o pai dele. E ele já está preparando, né? Macetando a corte, dizendo que ela é injusta, que ela toma, ela faz arbitrariedade, seja para questionar uma decisão do Suprema Corte, que é uma possibilidade muito grande do pai dele ser condenado. Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado, né, do país em 2022, ao mesmo tempo ele é uma pessoa que é extremamente, que é apontada como um dos principais incitadores de ódio, incitadores de violência, né, e não estou falando por mim, eu que estou apontando, falando inclusive no Ministério Público, inclusive no parlamento, na sociedade civil, ele é uma pessoa que ele pega, está na linha de frente do bolsonarismo e ele amealhou muitos inimigos. Então ele também tem medo que aconteça com ele o que aconteceu com o Daniel Silveira. E o que aconteceu com o Daniel Silveira não foi porque o Daniel Silveira deu opinião na tribuna. Foi porque o Daniel Silveira, inclusive fora do ambiente parlamentar, incitou violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal, incitou violência, fez ameaças, né, e coisas que são extremamente indignas, né, ameaças contra a democracia brasileira, né, coloca-se, acho que foi o próprio Nicolas Ferreira, falou, olha, ele não é um bandido comum, não, ele é um bandido especial. Ele não é um bandido comum. Bandido comum faz coisas que a gente vê, infelizmente, acontecendo toda hora e que merece ser punido também por conta disso. O que ele fez é algo que a gente não vê toda hora. Foi um ataque frontal. Ele participou, ele fez parte do grupo que participou de um ataque frontal à democracia brasileira, tentando dilapidar um de seus pilares, que é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, agora é claro que esse núcleo do bolsonarismo defende Silveira, mas não se engane.
Eles não estão defendendo o Silveira, eles estão defendendo o próprio pescoço. Nossa, na hora que eu chamar o intervalo, dei aquela engasgada. Acontece, raro, mas acontece com frequência. Pessoal que está com a gente na TV vai para mais um rápido intervalo. E aqui a gente segue no YouTube. Daqui a pouco eu vou começar a fazer que nem a Fabiola, terceirizar a chamada de intervalo para vocês, que eu acho ótimo. A gente se diverte lá na salinha da produção. Mas, Josias, queria te ouvir também sobre essa repercussão, para a gente trazer aqui especificamente também um pouquinho esse lado dos aliados, né? Quem que são os aliados de Daniel Silveira? Você concorda com o Sakamoto no caso de que não estão defendendo o ex-deputado em si, e sim a causa? Daniel Silveira, que até já chegou a se trancar lá na Câmara uma época, em 2022, depois de uma decisão do STF. Como que é a relação dele com o pessoal de lá? Como é que você está vendo essa repercussão? Esse é um fla-flu previsível, né? Tivemos aí alguns bolsonaristas defendendo o Daniel Silveira, utilizando o pescoço dele como degrau para atingir o Alexandre de Moraes, e um petista, né? Um petista de Minas Gerais, o Rogério Correia, dizendo que, olha, é golpista, quanto mais e tal. Então, esse é o fla-flu, né? A presença do Flávio Bolsonaro impressiona um pouco, né, no rol dos defensores, porque ele está, de fato, preocupado em taxar, em grudar no Alexandre de Moraes a pecha de perseguidor político, né, por conta das complicações do seu pai, né, o Bolsonaro. E agora, o Flávio Bolsonaro, ele já defendeu até miliciano preso, né? O Adriano da Nóbrega, quando foi condecorado por ele, recebeu a maior comenda da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele estava preso na época e é um ex-PM que chefiou o escritório do crime no Rio antes de ser morto, né? Então ele não tem muita credibilidade, ele está habituado a defender bandido, né? Agora tem uma simbologia política, de fato, por trás dessa defesa que o Flávio Bolsonaro faz do Daniel Silveira. Há uma preocupação em relação ao que está por vir no inquérito sobre o Bolsonaro.